irmãos? Bom estar de volta. Eu estava pensando nessa semana, enquanto estava preparando a mensagem, que tem coisa que a gente se mete para fazer e depois Deus pega você pelo pé, assim, direitinho, né? Cada você de um jeito bom. E eu estava meditando uma coisa, que todas as vezes que eu li esse texto, até preguei nesse texto, eu sempre pensava nele como sendo uma mensagem para aquelas pessoas que não conhecem Jesus. Acho que a minha vida inteira eu só escutei isso. Mas quando eu estava preparando a mensagem, o Senhor falou muito comigo. Aí eu vi que eu era o alvo dessa palavra. E comecei assim a quebrar algumas ideias que a gente tem, né? De cresce na igreja, ouvindo sempre assim daquele jeitão, né? E eu falei, uau, então Deus estava me ensinando uma coisa nova. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 11, um texto muito conhecido da maioria de nós, eu creio. Mateus 11, os versículos de 28 a 30. Uma coisa que a gente vê nos ensinos de Jesus é que ele tinha uma grande preocupação. Ele veio ao mundo para nos salvar, mas também para nos transformar. Alguns de nós se conformam com o fato de que eu estou salvo, aceitei Jesus como Salvador e that's it, parou aí. Mas o processo faz toda a diferença também, porque uma vez salvos, nós somos salvos com um propósito, salvos para alguma coisa. Deus tem algo que Ele quer fazer através dessa vida salva. Então é isso que eu gostaria que a gente pensasse hoje. Se você achou, eu queria que você lesse comigo. Eu vou ler aqui, eu não sei a tradução que você tem, mas eu vou ler a que eu tenho aqui. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Obrigada pela oportunidade, uma vez mais, que temos de estarmos em torno dela. E obrigado, Senhor, porque o Senhor tem planos quando o Senhor libera a sua palavra. O plano é que ela não volte vazia, mas que ela produza o fruto para o qual ela foi destinada. A minha oração nessa noite, Senhor, é que o Senhor fale conosco e que o Senhor possa conseguir aqueles frutos para o qual a tua palavra está destinada nesta noite. Abre os nossos corações. Vem, Espírito Santo, e toma a nossa mente, o nosso coração, a nossa vontade e trabalha em nós, de maneira que ao sairmos daqui eu possa saber que o Senhor estava aqui e eu me encontrei contigo nessa noite. Muito obrigada, Jesus, no teu nome. Amém. Uma coisa que eu gostaria que nós considerássemos, alguns pontos importantes nesse convite que Jesus faz. Eu me lembro que quando a minha filha era pequenininha, ela não gosta muito que eu conte certas histórias, acho que ela está me escutando, não está, que ótimo. Quando ela era pequenininha, era uma dificuldade para a gente, era pôr aquela online para dormir. Porque ela queria esgotar, ela tinha um gás tão grande, então ela ficava compridando aquela farra que ela fazia, o olho dela regalava, e a gente sabendo que ela estava morrendo de sono, e ela não entregava os pontos. Eu quero falar justamente sobre isso, que alguns de nós, na nossa caminhada com Deus, a gente faz exatamente como uma criancinha cansada. Nós estamos sem gás, já acabaram as energias, as esperanças já se foram e a gente continua com o olho arregalado. E há um convite de Deus sendo feito para nós entrarmos no descanso que Ele preparou para a gente. É sobre isso que eu quero falar. Eu acho que alguns de nós temos carregado fardos que não nos pertencem. Alguns de nós temos carregado trouxinhas, uma bagagem que não é nossa. E o convite do Senhor nessa noite é: vinde a mim. Todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E o maior problema que eu vejo nessa questão de atender o convite é eu reconhecer que eu estou cansada, que eu estou sobrecarregada, que eu já usei todos os recursos que eu tinha e não deu certo. E eu continuo fazendo a confusão que eu vivo fazendo sempre. Então, essa noite eu queria que você pensasse nisso. A primeira coisa que eu quero que você veja, alguns pontos importantes desse convite. O convite que Jesus nos faz é um convite ousado. Quem convida é Jesus. E Ele garante o que Ele fala. Ele é a sua própria garantia. A ousadia dele é tanto que Ele fala: vinde a mim. Ele faz o convite e fala: Ele não está me chamando para ir lá no mall. Ô, Poliana, vamos nós dois lá gastar um dinheirinho no mall. Não é isso que ele está falando. Ele não está falando assim: ô, Gisele, vamos ali assistir um filminho. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo: vinde a mim.
Então, nessa noite, eu quero que você entre, continue entrando nessa noite na palavra de Deus e fazendo essas perguntas. Você tem ido ao Senhor? Como é que está o seu coração? Onde você está? A segunda coisa que nós temos nesse convite, é um convite franco, honesto. Não é propaganda enganosa. Sabe aquele monte de site que vem na internet, no Facebook, na televisão? Se você entra lá, você ganha isso, ganha aquilo outro. Lá no finalzinho das contas, você descobre que é engano. Ontem eu estava conversando com a minha irmã, e o inglês dela ainda está bem curtinho mesmo, e ela entrou numa fria que a sorte dela é que o marido escutou metade da conversa, tirou o telefone da mão dela e falou assim, pode parar com essa conversa. Ela já tinha dado o número do Social Security, estava dando o número da conta do banco, e ele falou, o que você está fazendo, mulher? E aí, no final, com toda a interferência dele, chegou uma conta para ela. Aquilo que era grátis, virou um bill. Ele teve que intervir de novo. Quando Jesus faz esse convite, ele é honesto. Não é propaganda enganosa. Eu e você podemos tranquilamente aceitar o convite dele, que vai dar certo. Também é um convite destemido. É uma aventura. É uma aventura. Eu não sei quantos de nós somos aventurosos aqui, que gosta de hiking e explorar a floresta. É mais ou menos isso, porque no final das contas, a gente vai ter que olhar para dentro de nós e descobrir que tem um matinho lá que não deveria estar ali. Eu vou ter que ter coragem de arrancar aquilo. Então, a primeira coisa, o convite dele é um convite ousado, franco e destemido. O segundo aspecto desse convite é um convite geral, ele é aberto a qualquer pessoa, é aberto ao público. Você que se encontra aqui nessa noite, se por acaso você estiver nas descrições que ele menciona no versículo, o convite é para você, o convite é para mim. O convite é para os cansados. Quem está cansado aqui? É difícil a gente admitir que eu cheguei no final das forças. Ou eu estou cansado porque eu trabalhei demais, ou eu estou cansado porque eu lutei demais e não estou vendo o resultado, ou eu estou cansado porque eu investi tanto e nada aconteceu. Então a decepção vem, a frustração vem. Os sobrecarregados, os oprimidos, os sem esperança, os sem rumo. Eu nunca vi, no século, no presente, como nós estamos vivendo, com tantos recursos à nossa disposição, tanta gente sem rumo. Quando você entabula uma conversa um pouquinho mais profunda, você percebe, meu Deus do céu, onde essa pessoa está? Será que ela sabe para onde ela está indo? Às vezes a gente fala do vizinho do lado, né? Eu estou falando do vizinho do lado. Mas se eu sou honesto, muitas vezes eu estou sem rumo. Os desiludidos. Só aceita o convite aquele que faz uma avaliação honesta de si mesmo. Aquele que tem coragem de olhar no espelho e responder honestamente como é que eu estou. E eu retorno a pergunta para você. Como é que você está nessa noite? Onde você está? Quem que pode ser os cansados e sobrecarregados? Qualquer um de nós. O cansado pode ser aquele que não encontrou Jesus como Salvador ainda. Os pecados dele estão pesando tanto sobre ele que ele só tem uma saída. Ou ele aceita Jesus, ou ele vai para a morte, para o inferno eterno. Era assim que eu aprendi a pregar esse versículo, aprendi a entender esse versículo. Mas meditando nele, eu descobri que eu posso estar cansada. Já conheço Jesus, eu ando com Jesus desde os 6 anos de idade. Mas eu posso estar cansado. Então o convite é para qualquer um. Aqueles até que já aceitaram o Senhor como Salvador, a um momento ele pode se sentir cansado. Ele grita para Deus, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Ele está exaurido. Não importa, o convite está sendo feito. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? Outra coisa importante acerca desse convite, é um convite grátis. E ele propõe uma troca. Ele é grátis, você não tem que pagar nada. Mesmo que eu quisesse pagar, eu não teria condições de pagar. Qual é a troca que Jesus quer que a gente faça? Ele quer que você dê o seu fardo para ele. E aceite o fardo dele. Olha que coisa interessante, né? Mas que isso, pastor? Que conversa esquisita é essa? Eu dou um fardo e pego outro? Será que eu vou lucrar com isso? Mas não vai esquecer que o versículo fala que o meu fardo é leve. E o meu jugo é? Então ele está mostrando exatamente a diferença entre a minha carga e a carga que ele quer dar para nós. Amém? À medida que você aceita o convite de Jesus, você passa a aprender a descansar com Jesus.
Seria bom se a gente só aprendesse de repente, né, pastor? Tchum, já estou descansando em Jesus. Mas não é assim. A nossa natureza ela não é assim. Eu acho que até Deus fica pensando, meu Deus, minha filha, se você pensasse mais rapidinho, mais rápido, eu ia te fazer entrar no descanso. Mas nós somos tão bravos, a gente se segura em coisas. Porque a gente acha que essas coisas são importantes para nós. Porque durante a vida inteira, eu segui deste jeito ou daquele jeito. E por causa disso, eu me acostumei e acho que se eu abrir mão, eu vou ficar no prejuízo. Quando eu paro a olhar com honestidade para a minha vida, eu percebo que tudo que eu estou buscando é abrir mão dos meus fardos e receber aquilo que Jesus tem para mim. Porque, pensa bem, com a idade que você tem, alguns dos fardos que você carrega, algumas dos traumas, alguns dos problemas que você carrega, só estão te deixando pior. Então agora é hora de fazer uma troca honesta. Fala, Deus, eu reconheço que eu já batalhei com isso, com aquilo, aquele outro. Não deu certo. Eu entrego os pontos. Acabou, não tenho mais gás. Troca. Dá o seu e recebe o de Jesus. Amém? À medida que você anda com Jesus, você passa a receber o descanso e o alívio que a sua alma está buscando. Há uma coisinha que a gente deve considerar aí. 2 palavras são chaves no convite que Jesus faz. A primeira é tomar o jugo de Jesus e a segunda é aprender. Você pode repetir comigo? Tomar o jugo de Jesus. E a segunda, aprender. O que é tomar o jugo de Jesus? Eu já sei que alguns de nós já escutamos essa definição antes, mas eu vou repetir. A chatinha de galocha vai repetir. O que é jugo? O jugo era um instrumento de madeira que se colocava no pescoço dos bois para uni-los com a finalidade de puxar o carro do boi. Então, quando o carro era muito grande, exigia 2. Não podia ter um boi puxando para um lado e outro para o outro. Então, quando ele entrava debaixo da canga ou do jugo, o que acontecia com aquilo? Os 2 ficavam alinhados e iam na mesma direção. Um outro uso também era uma peça de madeira que era usada para a aragem da terra. Quem já trabalhou com arar a terra ou que é de fazenda sabe que se fizer um sulco assim, não vai dar muito certo. Então precisava de que o sulco para jogar a semente fosse o quê? Alinhado, não é isso? Então era a mesma coisa. Era necessário que os bois andassem na mesma direção. Pudessem caminhar na mesma direção. Outra coisa importante que se observa nisso é que os animais que eram colocados debaixo desse jugo, dessa canga, eles tinham que ser da mesma natureza. O que eu quero dizer com isso? Tinha que ser boi com boi, cavalo com cavalo. Por quê? Se você coloca boi com boi, é da mesma natureza, pesadão, passo com passo. Agora, põe cavalo, trote. Então, já pensou se você coloca boi e cavalo? Aí é uma lição que eu e você temos que aprender da parte de Deus. Tomar o jugo de Jesus significa submeter-se à natureza e ao ritmo de Jesus. Submeter-se ao comando dele. Uma coisa também que a gente aprendia com isso era que às vezes eles colocavam animais da mesma natureza, mas um pouco mais forte, outro um pouquinho mais fraco. Um mais velho, um pouquinho mais novo. Qual que era a intenção disso? Alinhar os 2. E também que o mais velho exercesse a liderança e o mais novo seguisse a liderança do mais velho. Ou do mais experiente. Então a minha lição aqui foi interessante. Eu quero repartir com vocês. Ninguém que aceita entrar no convite de descanso que Jesus oferece pode continuar vivendo a vida que tinha antes de entrar no descanso. Você tem que abrir mão de coisas. Não tem como. Não dá para conviver cavalo e boi. E eu escrevi um negócio aqui que quem ficar escandalizado pode ficar, mas eu escrevi e vou ler para vocês. Ou seja, entrando no descanso de Jesus, aprenda uma verdade. Jesus é o boi comandante. Ninguém gostou que eu chamei Jesus de boi, mas a figura é essa mesmo. Ele é o boi comandante. É ele quem determina o ritmo da sua caminhada. Não adianta você querer ser cavalo apressado. No descanso de Jesus, você é seguidor e não líder. Se você quer entrar no descanso de Jesus, comece a pensar, Senhor, eu tenho liderado minha vida. Eu tenho tomado as decisões. Eu saio correndo quando eu tenho que ficar andando devagar.
Ou eu paro quando eu deveria correr? Eu estou fora do ritmo, Jesus. E eu preciso agora entender que até aqui eu só fiz confusão. Por favor, me ajuda a me submeter a Ti e entrar no Teu descanso e a ficar no descanso. Eu posso entrar e sair. Perseverar. Então eu vou repetir para você. Se você tem natureza de cavalo apressado, não significa que Deus está desprezando o cavalo apressado, mas no momento que você entrar debaixo do descanso do Senhor, saiba que esta natureza tem que aprender a se alinhar com a natureza de Deus. Amém? Segunda coisa que tem aqui, lembra que nós falamos sobre o jugo de Jesus e a segunda frase qual que era? Aprender. O que é aprender? É aumentar o conhecimento, é ouvir, dar ouvidos, ser informado, aprender pelo uso e pela prática. Tem gente que não adianta escutar. A gente ensina e depois demonstra. E aí agora você faz. Quando a gente vai treinar o professor de escola dominical, a gente ensina tudo a teoria. Agora fala, tem uma aula, um dia que vocês vão dar aula. E ele fica tudo tremendo. Mas como é que eu vou saber se ele vai dar aula ou não? Ele tem que aplicar aquele conhecimento. Queridos irmãos, amados do Senhor Jesus, andando com Jesus, entrando no descanso dele, é assim também. Você ouve, assimila e pratica. Ouve, assimila e pratica. Ouvir e assimilar, você vai ficar gordo. Não tem dieta que resolve o seu problema. Assimila e põe em prática. Amém? Outra coisa. Ao aceitar o convite, a gente tem que ter em mente uma coisa. Jesus, quando nos convida, ele reconhece, ele sabe que eu e você temos algo para aprender com ele e dele. A gente tem algo para aprender. Então, esse reconhecimento que ele vê da gente, segue uma ação. Ele vai nos ensinar. A minha pergunta é, eu vou me submeter? Só aprende quem reconhece que precisa aprender. Olha, irmãos, a gente tem que pensar numa coisa. Há muito cristão orgulhoso. E o orgulhoso não aprende nada, porque ele sabe que ele sabe tudo. Vou dizer algumas palavras que dão uma ideia assim, de que define quem é orgulhoso. Ele fala assim, não, eu sou esperto. Eu sou esperto, ninguém me bate. Chá comigo. Chá comigo. É assim? Você está vendo que o neguinho está fazendo boberol. Está caindo no abismo. Chá comigo, eu estou vendo tudo. Aí, quando ele consegue fazer uma coisa errada, achando que está certo, ele fala, pô, enganei aquele trouxa. Você já ouviu alguém fazer isso? Infelizmente, eu já. E o que é pior, a gente já viu isso até no meio de cristãos. Só tem uma palavra para essa atitude, toma cuidado. Porque essa pessoa que você chamou de bobo pode ser alguém a quem Deus ama. E Deus está tomando conta disso. Nós vamos responder pelos nossos atos. Eu não estou amaldiçoando ninguém, não. Eu só estou dizendo um fato verdadeiro. A gente não fala assim para o moleque, não faz isso. Tem aquele povo que conta 1, 2, 3, na terceira enfia a mão no traseiro, não é assim? É a mesma coisa. Às vezes, irmãos, a gente tem uma atitude de zombaria e nós não paramos para pensar que, na verdade, a misericórdia de Deus está dando tempo para que a gente se arrependa. Tá? O orgulhoso, o arrogante, ele é enganado por sua própria instrumentalidade. Ele não precisa de ajuda para ser enganado, ele se auto-engana. Sabe por quê? Porque ele se vê mais e melhor que os outros. Por causa do seu orgulho, ele é cego. Você ouviu falar que aquela pessoa, pô, esse cara não se enxerga. Você já ouviu essa expressão? Isso se aplica aqui. Ele é cego e definitivamente ele não se enxerga, ele não se vê. Por isso que Jesus falou que ele é humilde. Porque é disso que eu preciso. Eu preciso chegar a um ponto de olhar e falar, Deus, você tem, Jesus, o Senhor tem o que eu não tenho. Amém? O conselho bíblico para a pessoa que é orgulhosa é aquela palavra que está em Apocalipse 3, 15 a 18, que o Espírito Santo deu à igreja de Laodiceia. Eu vou ler aqui para vocês. Eu conheço as tuas obras.
Eu bem sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é nem frio e nem quente, eu estou ao ponto de vomitá-lo da minha boca. Fico prestando atenção que quando o Espírito Santo está dizendo isso, assim, eu estou a ponto, é dizendo o seguinte, olha, você está esticando o cordãozinho, você está esticando o condorzinho, vai chegar uma hora que não vai dar mais. Eu vou vomitar. Aí ele diz assim, você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu. Dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e nudez. E colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Para eu poder seguir a Jesus e andar, eu tenho que ter uma olhada bem profunda em mim. E honesta, e dizer, quer saber, eu estou fazendo tudo errado. Ou eu fiz algumas coisas erradas e eu posso fazer melhor. É por isso que nesta noite o Senhor nos convida, vinde a mim. Outra coisa importante também, aprender está num tempo imperativo, é aprender de mim. Toda vez que uma ordem é dada, se espera que aquele que ouve a ordem cumpra, obedeça. Então aprender não é uma opção, é um mandamento. A gente tem que fazer. A pergunta para mim e para você nessa noite, nós reconhecemos a necessidade de aprender de Jesus? Nós reconhecemos a necessidade de ter o jeitão de Jesus ou eu quero manter o jeitão da Cristina? Ou eu quero manter o jeitão do Augusto? Eu vou usar ele, usei, mas não está bravo comigo, nem Augusto. We friends. Agora tem mais coisas importantes nesse convite que eu quero ler para você. O Jesus, ele fala de algumas coisas, das qualidades dele. Ele é manso e humilde. Uma pessoa mansa é atraente. A gente quer ficar perto dela, né? Ela passa segurança, inspira calma, tranquilidade, equilíbrio. É fácil a gente olhar para a gente e falar, será que eu tenho tudo isso? Eu sou arretada, né? Não é? A gente precisa ter essa honestidade. Veja bem, amados, não significa que a gente, que nós somos completamente tortos. O que eu preciso entender é que certas coisas precisam ser colocadas debaixo do domínio de Jesus. Ele vai usar alguém que é cheio de entusiasmo, que não é tão mansinho assim. É óbvio que ele vai. Ele tem misericórdia de mim. Mas o que eu preciso entender é que toda essa energia que eu tenho, se não estiver debaixo do descanso de Jesus, ela vai ser destrutiva. Essa é a diferença. Ela vai ser destrutiva. Eu tenho que colocar isso debaixo das mãos do Senhor. Outro ponto importante que é, aquele que entra no descanso do Senhor, certamente encontra descanso. Eu não digo descanso de só conseguir dormir à noite bem, mas esse descanso também. Porque se a sua cabeça de noite estiver cheia de preocupações, com problemas não resolvidos, você não está descansando no Senhor. Porque a sua cabeça fervilhar de noite não solucionou o seu problema. Mas o fato de você falar, Deus, eu não estou dando conta, eu estou fazendo só bobagem, me ajuda a descansar em Ti. Isso vai fazer a diferença. Porque Ele vem ao encontro. E enquanto você dorme, Ele toma providências a seu respeito. Mesmo que o Salmo 127 fala. Há coisas que esse século fica tão forte na gente que a gente tende a se embarcar, achando que está tudo certo. Afinal, tem tanta coisa boa. Tem mesmo. Mas tem muita coisa que está tirando a paz dos cristãos. O medo do futuro. Irmãos, entenda uma verdade. Se você é filho de Deus, a sua vida está nas mãos de Deus e não na mão de ninguém. Se eu permito que a minha vida fique nas mãos das pessoas, dos governantes, eu estou com problemas. Porque eu estou me igualando a eles. Ele é uma pessoa tão sem esperança quanto eu. Há mulheres que dependem inteiramente dos maridos, elas não conseguem pensar em outra coisa. Se meu marido morrer, eu morri junto. Está barrado esse negócio. Ou é o inverso. Amados do Senhor,
Se você confia no Senhor, fala: Deus, eu não sei o que o futuro tem para mim, mas eu sei o que você tem para mim. E o meu futuro está nas tuas mãos. Descansa no fato de que Deus te conhece, no fato de que Deus te fez, que Ele sabe o que é melhor e o mais importante para você, mesmo que você não esteja vendo. Diz ao Senhor: Deus, eu não sei o que o futuro tem para mim, mas eu sei o que você tem para mim. E por causa disso eu posso crer no amanhã. Aleluia, glória a Deus. Como é que a gente pode entender isso um pouquinho melhor? Quando você lê o texto de Filipenses 2, versículos de 5 a 8, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Como é que Paulo entendeu o que significava aprender com Jesus? Da mesma maneira que Jesus se esvaziou de si mesmo. Ele era Deus, ele nem precisava disso, ele fez isso para deixar um exemplo para nós. Para assumir a forma de servo, ele pede que nós, ao aceitarmos o descanso que ele oferece, que nós nos esvaziemos de nós mesmos e assumamos a forma de aprendiz, de discípulo. Se você já se deu o diploma de aprendizado, você está em perigo. Se você já aprendeu tudo que você tinha que aprender, você já morreu e não sabia. Esqueceram de enterrar. Sabe por quê? Porque eu tenho que ser como Jesus. Me esvaziar de mim mesmo. E quanto mais a Cristina sai, mais Jesus pode entrar. Amém? Quanto mais o Rafael dá espaço para Jesus, menos o Rafael aparece. Aqueles impulsos de fazer certas coisas, ele não faz mais. Sabe por quê? Ele fala: peraí, Jesus no meu lugar não faria isso. Isso é humildade. É reconhecer que os meus recursos são limitados. Eles não são suficientes. Não existe outra maneira de aprender e nem de descansar em Jesus, a não ser passando pela humilhação, no sentido de reconhecer, de me esvaziar, falar: quer saber? Eu não sou tão bonzinho quanto eu penso que eu sou. De um esvaziamento, de reconhecer que alguma coisa ainda me falta. Ainda me falta alguma coisa. Amém? O descanso não está em ser completamente livre. Essa é a parte que eu mais amo. Mas de estar atrelado a Jesus. Você quer ser livre? Tem um adolescente que não vê a hora de sair de casa e nem: opa, estou livre do meu pai e da minha mãe. Opa, acabou aquela confusão no povo. Não faz isso, não faz aquilo. Alguns de nós, irmãos, continuam adolescentes a vida inteira. Eu já estou adulto, velho, careca, de whatever que eu sou, e continuo dizendo: não, Jesus, você não manda na minha vida. Para de brincar, amados. Para de brincar. Porque entrar no descanso do Senhor é um relacionamento de compromisso. Eu dou e recebo. E o que eu estou dando é só lixo. E o que Ele está me dando em troca é vida. Amém? Eu vou ler de novo para você. O descanso não está em ser completamente livre, mas está em ser atrelado a Jesus. É Jesus o seu boi nessa noite? É o boi que está carregando, é Ele que está liderando a sua vida ou é você mesmo? Tomar o jugo é ser governado e ensinado por Jesus. Amém? Eu quero terminar com alguns textos. Algo importante acerca dos mandamentos de Jesus. Alguém pode falar: nossa, mas essa mensagem está esquisita demais. Eu tenho que dar um fardo e pego o outro. Esse troço é meio cansativo, esse troço é meio pesado. Eu quero mostrar para vocês que Cristo, Ele é ao mesmo tempo o mestre e a lição. Interessante, né? Ele me chama para andar com Ele. Ele vai me guiar e ao mesmo tempo é dele que eu aprendo. É a lição. Está claro o que eu falei? A outra coisa, é ao mesmo tempo que Ele é o guia e é o caminho. Ele me guia na vereda da justiça. O que Ele é? A Bíblia fala que Ele é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Ele não somente me guia, mas Ele me guia
dia andando nele. Olha que coisa fantástica. Eu não só Jesus pode fazer isso, né? Por isso, amados, é seguro você entregar a sua vida a Ele, entrar no descanso dEle. É seguro você aprender com Ele. Ele garante a sua própria palavra. Ele garante aquilo que Ele disse. Ele garante quem Ele é. Olha o que Ele fala acerca dos mandamentos dEle. Hoje, quando nós nos dispomos a fazer as coisas que Jesus quer, nós temos que pensar da seguinte maneira. Guardar aquilo que o Senhor nos fala hoje é fruto do meu amor por Jesus. Eu não faço porque eu sou obrigada com medo de morrer, que nem era na lei, que se eu não fizesse, eu morria. Olha o que a Bíblia fala. Guardar os mandamentos do Senhor Jesus deve ser uma resposta de amor ao amor que Ele primeiro deu a nós. Se você vai ler lá em João 14,15, diz assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Agora eu decido guardar os mandamentos do Senhor porque eu amo. Quando a gente casa, não é assim que a gente faz? Eu decido seguir aquele homem, eu decido ficar com aquela mulher. Por quê? Porque eu a amo. Eu sei que vai ter um monte de coisa no caminho, mas eu investi a minha honra no amor. É isso que Deus está esperando de nós, esse tipo de resposta. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Concluindo, nós temos um desafio importante diante de nós nessa noite. O primeiro desafio é aprender com Jesus. Você pode repetir comigo? O primeiro desafio é aprender com Jesus. O segundo desafio é conhecer Jesus de forma íntima e pessoal. Vamos lá? Conhecer Jesus de forma íntima e pessoal. Terceiro, praticar o que nós aprendemos. Praticar o que nós aprendemos. De que forma? Encontrar descanso em Jesus. Encontre descanso em Jesus. Não saia desta noite daqui do jeito que você entrou. Começa a pegar as cargas que você trouxe, as suas preocupações, e começa a falar, quer saber, Senhor, eu deposito isso aqui aos teus pés. Eu deposito isso no teu altar. Eu não tenho mais como carregar, o meu gás acabou. A segunda coisa que nós temos que fazer, que aprender, e de praticar o que aprendemos, é mostrar ao mundo que Jesus Cristo é o único capaz de dar descanso ao sobrecarregado e oprimido. Sabe como é que você vai dar testemunho disso, amado? Quando você entrar no descanso de Jesus. Você tem que aprender essa lição. Entra, vinde a mim. Há um convite do Senhor sendo feito nessa noite. Eu quero terminar dizendo o seguinte. Eu sei que hoje, pela graça de Deus, você foi desafiado a estreitar o seu relacionamento com Jesus. Eu quero que você pense um pouquinho, como é que anda isso? E se tiver uma brechinha que está fora, fala, Senhor, eu preciso, essa palavra é para mim. Eu sei que o Espírito de Deus te confrontou acerca de uns fardos que você vem carregando há muito tempo. Tem gente que passa a vida arrastando fardos. Eles vivem meia vida com Deus. Certas coisas ele entregou a Deus, outras ele acha que tem que carregar. Nessa noite, em nome de Jesus, nós quebramos essa mentira de Satanás e dizemos, os teus fardos não te pertencem, eles pertencem à cruz. Entrega isso ao Senhor. Pastor, eu estou cansada, pastor, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. That's fine. Então agora deixa Jesus fazer. Amém? Ele entende a sua dor. Ele sabe quando você chora e ninguém vê as suas lágrimas. Ele vê a sua desesperança. Quando eu olho para aquele, meu Deus, a situação não vai mudar. É isso que Ele quer. Venha ao Senhor nesta noite, amém? O altar está aberto. Enquanto a gente entoa um pedacinho de uma canção, eu quero que você reflita no que nós falamos nessa noite. E eu quero que você levante de onde você está e venha. Fala, Pai, eu preciso desse descanso que foi falado nessa noite. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Amém. Amém. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. O cântico é bem antigo. Eu vou tentar cantar porque minha voz já era. Diz assim, ó. Manso e suave, Jesus convidando, chama por ti, por mim.
Eis que ele às portas te espera, velando, vela por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus está chamando. Chama, ó pecador, vem. Vamos orar. Eu pedi ao Miguel e o Murilo, quem estiver aqui que pudesse nos ajudar aqui. Enquanto você está aqui, eu não sei quais são os seus cargos, seus fardos. Eu realmente não sei. Mas o Senhor sabe. Eu sei que se você está aqui é porque de alguma maneira o Espírito de Deus tocou no seu coração. Então agora eu quero que você comece, enquanto eles impõem as mãos sobre vocês comecem a entregar isso ao Senhor. Pode ser alguma coisa antiga, pode ser o seu marido que te machucou. Pode ser a sua filha que está longe de você. Pode ser um casamento que quebrou, pode ser um emprego que não chegou, não importa o que seja. É tudo aquilo que Jesus pode tocar. É um fardo que não te pertence. Reconheça o seu cansaço, entrega isso ao Senhor. Pode orar. Pai querido, nós estamos na tua presença. Obrigado, Deus, porque nessa noite o teu Espírito está chamando a uns de nós para entrarmos no teu descanso, a uma doce voz, uma voz suave dizendo, vinde a mim. Embora seja uma voz suave, é uma voz forte, é uma voz atraente, é uma voz verdadeira, que quando aceita, e quando ouvida, e quando atendida, ela faz toda a diferença, Senhor. Por isso nós te pedimos nessa noite, que cada filho teu que se encontra aqui, tenha escutado a tua voz. Não somente querem entregar os seus fardos a ti, mas querem se alinhar com a tua vontade. Eles querem trocar, ó Deus. Eles entenderam que agora eles estão deixando um fardo que não é deles e aceitando o fardo de Jesus. Existe uma relação de compromisso sendo estabelecida aqui agora. E nós te pedimos agora, Deus, aquele poder do teu Espírito, que nenhuma fardo do passado, nenhuma obra que foi entregue aqui agora, continue tendo autoridade sobre a vida dos teus filhos nessa noite. Que eles possam entender que no momento que eles entregaram o fardo a ti, o fardo é teu, não é mais deles. E eles estão trocando por uma vida melhor contigo. Ó Deus, em nome de Jesus, quebra, Senhor, todas as ataduras que prende cada um dos teus filhos a uma vida velha, a uma vida antiga, a pecados ocultos. Ó Deus, em nome de Jesus, vai quebrando agora pelo poder do teu sangue. E vai estabelecendo, Senhor, um reinado de vida nova dos teus filhos nessa noite. Que o poder do teu Espírito os capacite a perseverar na nova vida, na nova aliança que eles estão estabelecendo contigo. Ó Deus, segue durante a semana, ministrando nas nossas vidas e nos quebrando, Senhor, que nós possamos continuar a entrar na intimidade contigo, deixando a tua glória ser manifesta através das nossas vidas. Ó Deus, vai tocando, vai curando os corações. Nós pedimos tudo isso no nome precioso daquele que vive e reina, daquele que diz nesta noite, vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. No nome de Jesus nós oramos. Amém.